Ainda nessa série de vídeos sobre o movimento psicanalítico, a gente tem que pensar um pouco no contexto histórico claro, em algumas dificuldades que o próprio movimento encontrou, porque, claro, a psicanálise ela foi muito inovadora em muitos sentidos, né, dentro da psicologia, dos estudos sobre a mente humana, mas isso não impediu, por exemplo, que o movimento fosse atacado por alguns profissionais especialistas da época, como psiquiatras, psicólogos e pela própria imprensa da época. Então, o movimento psicanalítico teve um papel muito importante, ele também sofreu os seus ataques, né? Ele também precisou passar por esse período de resistência. E isso talvez explique porque o movimento acabou assumindo mais um caráter, talvez seja um caráter de uma seita religiosa, do que de uma área de estudo propriamente dita, né? Porque como começaram a acontecer muitas perseguições e muitas críticas, eles acabaram tendo que entrar num círculo muito mais estreito, e é isso que caracteriza talvez esse caráter de uma seita. Não que seja necessariamente uma seita, não é, de fato não é, mas teve essa característica por ser de um grupo mais restrito, que eram os adeptos que acreditavam de fato em todas as teorias, em tudo que era apresentado pela psicanálise enquanto uma nova ciência. E claro que, além disso também, é incontestável que havia muitas divergências entre os pensamentos dos próprios membros. É impossível pensar que não haveria controvérsias ou diferenças ou pensamentos contraditórios, opostos, né, nesse contexto da construção, numa época em que existia quase que uma corrida, né, pelo destaque, pelo conhecimento, pelas produções teóricas. É uma época muito marcada por isso. Então, cada um ou várias dessas pessoas, de alguma forma, buscavam destaque, serem reconhecidas por suas contribuições. Isso faz com que esse movimento fique ainda cada vez mais acentuado e, inclusive, essas discordâncias dentro do próprio movimento. Agora, apesar de Freud e seus seguidores formarem, então, esse grupo que afirmava, de alguma forma, ter uma compreensão profunda, por exemplo, do comportamento humano, é possível perceber, inclusive perceber através da própria revisão de algumas teorias, de algumas abordagens, de alguns desses membros, desses discípulos de Freud, uma intolerância, uma certa adversidade entre esses membros. Mas enfim, isso é comum em todo círculo acadêmico, teórico, profissional, científico. Essa disputa ela é natural e ela acontece sempre, ela acontece até hoje de alguma forma, né? As corridas científicas acontecem hoje de formas muito parecidas e às vezes até muito mais sérias e muito mais conflituosas do que era antigamente. Então, dentro desse contexto do movimento psicanalítico e falando um pouco sobre a discordância que existiu, o Ferenczi e o Rank, por exemplo, o que a gente pode traduzir ou talvez expressar é que o movimento também acabou, né, ficando conhecido por essas discordâncias entre seus seguidores, porque principalmente eles acabaram apresentando outras percepções e construções teóricas. Hoje, nós podemos dizer que essas contribuições são muito valiosas para nós, a gente não tem que descartá-las, muito pelo contrário, é importante ler, compreender essas contribuições, relativizar um pouco a própria teoria, a própria teoria psicanalítica, a obra freudiana. Então, quanto mais conhecimento, mais reflexões, mais olhares sobre esse tema, mais a gente se torna capaz, inclusive, de poder seguir adiante e viver a prática clínica, o exercício clínico na psicanálise e atuar como profissionais éticos, coerentes e condizentes com uma prática pautada na humanidade, né, e no respeito e na integridade. Muito bem, retomando então, para entender um pouco mais sobre essas discordâncias, é importante que a gente veja, por exemplo, algumas linhas de estudo seguidas por alguns dos seguidores de Freud. Eu citei, por exemplo, o próprio Ferenczi e o Rank, né? O Ferenczi, por exemplo, a gente marca aí esse período cronológico de 1873 a 1933, ele tinha seu interesse muito voltado aí para uma versão da terapia
que seria uma terapia mais curta, né? Ele questionava o tempo da terapia, da análise pessoal, diferente do que propunha, por exemplo, Freud. Ele acreditava nisso, junto de outros seguidores, como o próprio Otto Rank, por exemplo, que defendia também, de igual forma, esse pensamento. É claro que isso gerou algumas discordâncias, algumas controvérsias, mas faz sentido, né, os questionamentos do Ferenc. Será que não é possível uma análise de uma forma muito mais prática, mais rápida, mais curta? Mas nós podemos discutir isso um pouco mais em próximas unidades, nos próximos vídeos, falar um pouco sobre o tempo de atendimento, o tempo da análise, qual que seria esse tempo ideal. Mas isso é tema para uma próxima unidade. É isso.